Quando nós falamos de reforma agrária e distribuição de terras no Brasil, são evidentes os problemas no nosso espaço fundiário. A concentração de terras nele é enorme, onde terrenos de 10 hectares, usados para agricultura familiar e pequenos produtores, correspondem a aproximadamente 5% das terras produtivas, enquanto quase 50% dessas terras produtivas são maiores que 1.000 hectares e pertencem a grandes latifundiários, que geralmente as usam mais para exportação. Isso nos leva a outro problema, que é a questão das terras improdutivas deixadas por esses grandes latifundiários. De acordo com a Constituição de 1988, as terras que não estão cumprindo nossa função social devem ser desapropriadas. Porém, geralmente, nem sempre é isso que acontece. Existem diversos casos de corrupção e má fiscalização, deixando essas terras simplesmente paradas, enquanto existem diversas pessoas sem lugar para morar no campo e plantar, gerando um enorme descontentamento dessa parcela da população, que demanda que algo seja feito. O maior grupo que defende essa ideia de que algo precisa mudar é o MST, que luta por uma reforma agrária popular. O grupo comanda várias apropriações de terras improdutivas, dando moradia e lugar para plantio para muitos, além de ajudar no abastecimento do mercado interno. Porém, uma vez, um grupo de sem terra situado na cidade de Corumbiara estava organizando uma ocupação de terras improdutivas na fazenda Santerina. Porém, os proprietários não gostaram nada disso, resultando em um conflito que depois seria conhecido como Massacre de Corumbiara. O massacre de Corumbiara se deu devido à posse indevida de terras na fazenda de Santa Helena, no município de Corumbiara, onde diversas famílias que não tinham nada se dirigiam para a tentativa de uma posse de terra e de uma vida nova. O lugar foi estrategicamente escolhido, pois havia um terreno vizinho onde haviam pessoas que apoiavam a ocupação, ou seja, eram autorizadas a buscar refúgio lá quando o acampamento não suportasse o cerco pela polícia ou pelos jagunços. Jagunços eram os capatazes dos latifundiários. Também no local escolhido havia um riacho fornecendo fonte de água potável e as terras do terreno eram muito férteis. E outro fator era que ele era um terreno irregular e improdutivo, ou seja, era menos difícil deles ocuparem o terreno. Então, em notícias do terreno, em relação ao terreno, as pessoas diziam que era cerca de 7 a 16 mil hectares, mas quando foi se averiguar a verdade, era na verdade 20 mil hectares, um pouco diferente de 7 mil, 7 para 20 hectares, ainda mais falando de hectares e de mil, é muita coisa. Então, caminhões carregando poucos pertences que os sem terra tinham, chegaram no terreno vizinho e começaram a migrar para o local de ocupação. Aí eles começaram a se assentar no terreno, construindo barracos e áreas de cultivo. Isso ocorreu no dia 15 de julho de 1995. Neste mesmo dia já haviam cerca de 50 barracos construídos. E esse número cresceu até o dia 8 de agosto de 1995, onde se contavam cerca de 154 barracos com condições precárias. Várias famílias vivendo em mesmo abrigo, sem acesso à saúde ou garantia de segurança. 3 dias após o início da posse, no dia 18 de julho, as autoridades já haviam liberado o interdito proibitório, medida que podia ser acionada quando a propriedade de alguém estava sendo violada. Então, no dia 19, oficiais de justiça foram lucidar a medida para o grupo de poceiros e tentar retirá-los do terreno. Entretanto, não deu certo e um dos poceiros acabou tomando um tiro nas costas. No dia 20 de julho, o mesmo juiz que emitiu o proibitório emitiu um documento que exigia reforço policial para cumprimento da lei. Enquanto isso, na Câmara dos Vereadores, havia tentativa de retardar as ações da polícia, devido a um vereador chamado Nelinho. Entretanto, não obteve sucesso, devido à influência de latifundiários que forneceram alimentação, meio de transporte, aviões e pilotos, e além infiltrando jagunços na força policial. Esses aviões eles foram usados para sobrevoar a área que estavam os poceiros, que estavam sendo feita a posse, ameaçando eles assim. Então os ocupantes eles eram vigiados pelos jagunços, até que no dia 8 de agosto houve uma reunião amistosa entre os representantes da ocupação e os líderes da polícia militar. Entretanto, na madrugada do dia 9 de agosto, eclodiu uma investida unilateral por parte das forças militares policiais, dando início ao massacre de Corumbiara. A investida, iniciada enquanto ainda estava escuro e os poceiros dormindo, foi um ataque surpresa. O massacre pode ser descrito como uma grande covardia. Os poceiros, pegos desprevenidos e despertados ao som de tiroteio e gás lacrimogêneo, tiveram pouca chance de revidar os tiros. A força atacante era composta por policiais, jagunços e jagunços infiltrados na polícia, todos fortemente armados.
e ainda por cima utilizaram mulheres como escudo humano. Nesse ataque morreram cerca de 11 pessoas, de maioria posseiros. Aqueles que não morreram ou foram incapazes de fugir foram obrigados a se deitar no chão de lama e serem submetidos a agressões físicas. Após isso, foram amarrados e levados até uma base próxima da polícia, onde os homens ficaram agachados no chão, apanhando e sendo humilhados, e as mulheres e crianças ficaram em cima de caminhões sob o sol escaldante. Eles ficaram assim por horas, sem se alimentarem, sem se hidratarem e sem poderem fazer suas necessidades fisiológicas. Todos os 355 presos no local foram colocados em caminhões para serem transportados até a cidade de Colorado do Oeste. Durante o transporte, a qualidade da estrada e os motoristas dando solavancos contribuíram para machucar os corpos já feridos dos poceiros. Na cidade, eles foram separados em 2 grupos. Um grupo ficou confinado sob vigilância no ginásio de esportes. O outro, composto por 70 pessoas, foi encaminhado até a delegacia de polícia. O grupo do ginásio teve sorte se comparado à delegacia, pois esses foram brutalmente torturados. Segundo o relato de Antônio Urias, um dos torturados, o grupo foi mandado a se despir de tudo menos suas cuecas quando chegaram. Então ficaram a noite toda sofrendo tortura psicológica e física. Quando foram ser retirados, saíram debaixo de chutes e xingamentos, pegando a primeira muda de roupa suada, suja de sangue e lama. Outra descrição de tortura, bem mais cruel, é de um dos presos que foi levado a uma sala no fundo da delegacia, aonde sofreu amplas agressões em seu corpo, principalmente em suas mãos, costas, órgãos genitais e pancadas no ouvido, causando múltiplas hemorragias. Os próximos 5 anos após o massacre se passaram juntando depoimentos e informação sobre o ataque, até que finalmente um júri foi iniciado para fazer justiça para os sem-terras. Pelo menos era o que pensavam. Nenhum sem-terra pôde participar do júri para se defender, e por isso a versão dos policiais foi tida como a verdadeira por muitas pessoas que estavam presentes no júri, mas que não tinham conhecimento suficiente sobre o massacre. Entre os condenados no tribunal estavam 2 sem-terras que foram condenados pela morte de 2 soldados, outros 2 PMs e um oficial, condenados pela execução de 3 poceiros. Muitos militares foram absolvidos dos crimes cometidos, devido a uma suposta falta de provas sobre seus atos, e devido à alegação de terem agido em legítima defesa, uma vez que alegaram que foram emboscados pelos poceiros durante uma tentativa de negociação, e também pelo fato de que os sem-terras poderiam ter sido mortos em fogo cruzado. Já para os sem-terras, que foram condenados, sofreram isso com ainda menos provas, e com a acusação de matar soldados, que também foram mortos em fogo cruzado. Mas esses argumentos só valiam para os policiais. Todo esse tempo de espera dos camponeses foi em vão, pois aguardaram apenas para serem mais uma vez humilhados. Algumas poucas coisas que deveriam ser conquistadas pelos camponeses com esse tribunal seriam uma indenização que deveria ser paga a eles pelos estragos do ataque militar, e uma pensão sobre os mortos, mas nenhuma das indenizações chegaram aos poceiros, e os sem-terras nunca tiveram uma recompensação pelo massacre que ocorreu. Na época do julgamento, muitos dos defensores dos poceiros citavam a Guerra de Canudos como um conflito semelhante ao massacre de Corumbiara, onde povos pobres e sem terras se juntavam e passavam a tomar terras improdutivas dos grandes fazendeiros, apenas para acabarem sendo massacrados por militares, enquanto sem terras tentavam apenas conseguir sobreviver. Os meus advogados de defesa dos poceiros falavam que mesmo após 100 anos desde a Guerra de Canudos, ninguém aprendeu que os camponeses estavam certos e simplesmente repetiram a história. Bom, depois de todos os eventos do massacre de Corumbiara, um grupo de camponeses ficou muito revoltado com a maneira que a polícia e o governo trataram toda a situação, levando à criação da LCP, a Liga dos Camponeses Pobres. O grupo geralmente é comparado com o MST, porém os seus valores são bem diferentes. O MST tenta, por meios governamentais, reivindicar as terras para ocupação, enquanto a LCP é classificada como um grupo mais radical, que defende uma transformação bruta no campo, iniciando as produções assim que a terra é ocupada, rompendo com a legislação. Eles também não têm representantes no governo e nem acreditam que os seus ideais possam ser implementados através dele. A opinião sobre este grupo não é das melhores, gerando conflitos com grupos no âmbito político e policial. Diversas lideranças desse movimento também já foram assassinadas.
Um exemplo disso foi em 2017, quando um dos líderes foi assassinado na zona sul de Porto Velho. Ele foi surpreendido por 2 homens num carro preto que dispararam tiros contra ele. Nesse ano também, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo no Twitter implicitamente criticando as ações desse grupo. Veja alguns dos comentários do post no Twitter publicado pelo presidente. Vocês vieram para despejar nós ou para pegar notificação? Conversar, quem que é o líder, qual que é o líder aqui é a noite,